Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Alegria poder servir aos irmãos nessa noite com a porção da Escritura, com a palavra de Deus, exposição da palavra de Deus. E eu quero convidar os queridos irmãos a abrir a Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, serão 4 versículos, a porção da palavra que nós vamos estar pensando nessa noite. 4 versículos. Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. O Senhor nos propôs ao coração pensar num tema, compartilhar um tema hoje com os irmãos, queridos irmãos. E o tema que o Senhor nos propôs essa noite foi lidando com conflitos na igreja. Esse foi o tema que o Senhor nos propôs. Lidando com conflitos na igreja. Verso 1, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Verso 2. Peço a Evódia e peço a Sítique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4 e último: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém? Fiquemos com as nossas Bíblias abertas. Vamos para mais uma rápida palavra de oração, para que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre nossas vidas, para a exposição da sua palavra. Amado Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um culto solene, um culto público na Tua presença. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar com os meus irmãos e poder ter esse privilégio, Senhor, de expor a Tua Santa Escritura. Senhor, mesmo diante das minhas condições falíveis, das minhas lacunas, diante do que pensamos nesse texto e diante da iluminação, Senhor, que nos foi dada para a exposição dessa porção da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos direcione para que possamos expor a Tua palavra de forma fiel, para que Teu nome seja enaltecido e para que os meus irmãos sejam edificados de acordo com a porção do Teu Santo Espírito para a exposição dessa palavra. Assim nós somos gratos a Ti, pelos méritos de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um documento escrito pelo apóstolo Paulo, um documento, entre muitos outros documentos da palavra do Senhor, um documento muito precioso, muito valioso. E é um documento que quando nós lemos, nós temos uma impressão muito bonita da forma como o apóstolo Paulo ele se relaciona para com seus irmãos e sobretudo para as igrejas que ele escreve. É interessante ressaltar que a epístola aos Filipenses é uma epístola que o apóstolo Paulo fala de uma forma muito amorosa com a igreja, aos Filipos, não só pela saudade que o apóstolo Paulo tem dos irmãos, e ele cita isso, inclusive isso logo aqui no versículo 1, no capítulo 4, na porção que nós lemos, da saudade que o apóstolo Paulo tem, da maneira como ele ora pela vida dos irmãos. Além disso também, é interessante a gente analisar o contexto que está circundado para a escrita dessa carta. Basta lembrar que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, e é uma porção que está a partir do verso 10, não é o texto base nosso, mas é impressionante como o apóstolo Paulo fala com alegria, com agradecimento, a maneira como os filipenses ajudaram
o apóstolo Paulo dentro do seu ministério, na contribuição inclusive das suas necessidades. E o apóstolo fala isso, dá-se a entender de uma forma muito consternada, mas de uma forma muito bonita. Ele diz inclusive que em muitos outros momentos, apenas a igreja aos filipenses foi que contribuíram no ministério do apóstolo Paulo. Foi a igreja dos filipenses que inclusive tiveram o cuidado de prover do apóstolo Paulo as necessidades que ele tinha, em momentos cruciais da sua vida, do seu ministério, e ele fala isso com muita alegria. É interessante ressaltar que entre muitos outros pontos que nós encontramos na epístola aos filipenses, um deles é um ponto central que faz muito parte do propósito da nossa exposição nessa noite, que é que a gente pense sobre a unidade da igreja. E é interessante a gente analisar que em muitos momentos o apóstolo Paulo tem esse cuidado, não só na carta aos filipenses, mas em outras epístolas também. Vale ressaltar, por exemplo, a epístola que ele escreve aos Efésios, que foi a leitura inicial do culto, que ele diz que há um só Deus, um só batismo, e que, parafraseando um pouco a doutrina que o apóstolo Paulo, assim ele assevera, e assim ele prega, nós devemos, sobretudo, andarmos em unidade, porque sobre nós há o mesmo Espírito, e nós servimos ao mesmo Deus. Eu poderia, irmãos, tentar de uma forma geral fazer um panorama dentro desse capítulo 4, e nós teríamos vários pontos aqui a abordar com os queridos irmãos essa noite. Todavia, das experiências que nós temos da leitura da palavra de Deus, é interessante que alguns textos eles nos fisgam. É como se de alguma forma muito interessante o Espírito Santo nos direcionasse sobre que naquele texto, de alguma forma, a possibilidade de nascer uma mensagem. E foi o que aconteceu comigo em dias atrás, enquanto eu lia a epístola aos filipenses. E por que dentro da porção desses 4 versículos, eu quero pensar com os irmãos sobre a questão de conflitos na igreja. E o que eu entendo aqui como conflitos? Significa dizer que de toda sorte e natureza, pelo fato inclusive da nossa natureza adâmica, nós nos reunimos como corpo de Cristo, e há a convicção no meu coração que essa assembleia de santos são na sua maioria de pessoas remidas na fé, pessoas que entenderam a mensagem da cruz, pessoas que entenderam o evangelho, e que pelos frutos que essas pessoas dão, eu não tenho nenhuma dúvida que essas pessoas foram alcançadas por Cristo e que há evidências nela que elas são pessoas salvas. E isso eu falo de qualquer comunidade genuinamente evangélica, entenda-se aqui. Mas que tem um ponto muito interessante: nenhuma igreja do Senhor, por melhor doutrinada que ela seja, por mais saudável que ela seja teologicamente, por melhor conteúdo bíblico que ela tenha no seu púlpito, nenhuma igreja do Senhor, nenhuma comunidade está isenta de passar por conflitos. Nenhuma comunidade está isenta de ter queridos irmãos na fé que têm concepções de pensar de forma diferente. Talvez um modo de pensar numa perspectiva doutrinária, teológica, ou não. Na forma como deve se liderar um departamento, na forma como deve se caminhar, na forma como deve organizar um evento, na forma como deve ser como igreja. Nenhuma comunidade de fé está isenta de conflitos. Sendo que o que me chama a atenção, mesmo eu não tendo muitas informações aqui, no decorrer do texto eu vou tentar expor isso para os irmãos, é que me chama muita atenção a maneira como o apóstolo Paulo lida com uma questão aqui que ela parece ser uma questão crucial. Ela parece ser uma questão que me parece que ela incomodou a comunidade aos filipenses. E detalhe, é uma questão que são pessoas que estão envolvidas, são pessoas muito caras para Paulo. São pessoas que colaboraram com Paulo. São pessoas que são atuantes no evangelho. São pessoas que são importantes. São pessoas que são preciosas para o apóstolo Paulo. E a gente pensa que conflitos na igreja só acontecem com pessoas que dão trabalho. Não. Acontece com pessoas que são atuantes.
com pessoas que contribuem, com pessoas que ajudam, com pessoas que são dispostas, com pessoas que estão entre os corredores e estão também de forma pública contribuindo com os braços fortes, com as mãos fortes e dispostas para contribuir no Evangelho. Mas com essas pessoas também acontecem conflitos. E aqui eu já quero entrar no texto, chamando a atenção aqui no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria. Olha o que me chama aqui a atenção, meus queridos irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. É interessante que a gente poderia analisar que talvez para o apóstolo Paulo, dentro das condições que ele estava, isso nos chama muita atenção dentro do seu ministério. Ele poderia ter N razões para apresentar para essa igreja das suas dificuldades, das suas labutas, de tantos problemas e de tantas questões que talvez estavam norteando seu coração. Mas o apóstolo Paulo tem a alegria de escrever para esses irmãos, de inclusive dizer que tem saudade deles, que eles são amados. E o apóstolo Paulo, mesmo numa situação de sofrimento, mesmo numa situação de necessidade, ainda tem condições plenas para exortar esses irmãos. Veja para que igreja o apóstolo Paulo está escrevendo. Era uma igreja muito amada para o apóstolo, não resta dúvida disso. Tanto é que muitos comentaristas, doutrinadores e teólogos que analisam de forma saudável essa epístola, falam que essa epístola dá alegria, porque o apóstolo Paulo fala em muitos momentos que ele tem alegria de exortar esses irmãos, de orar por esses irmãos. Sendo que o versículo 2 é interessante. O versículo 2 nos traz uma situação aqui muito pontual, e é a partir desse versículo 2 que para mim está o ponto central aqui dessa breve exposição que eu quero compartilhar com os irmãos. E com a ajuda do Espírito Santo, na exposição do versículo 2, versículo 3, versículo 4, eu quero expor para os irmãos pelo menos 6 lições, da forma mais didática possível, que eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre como, igreja do Senhor, nós podemos lidar com conflitos na igreja. Qual é a primeira lição que eu quero pontuar aqui para os irmãos? Primeira lição: é necessário termos discernimento para lidarmos com conflitos na igreja. Primeiro ponto aqui. E o que eu quero dizer com discernimento? Veja, irmãos, me chama a atenção, e eu quero fazer menção aqui a 2 textos bíblicos que de alguma forma para mim corrobora de uma maneira muito interessante aqui, com essa situação que acontece aqui, com essas 2 irmãs, que, pelo que nos parece, protagonizam uma situação. Interessante que o apóstolo Paulo, ele não entra em detalhes da situação. Nós não temos muitas informações de quais são essas, de qual foi a situação, qual foi a motivação do conflito, como é que essas irmãs, nós não temos muita informação sobre isso. Mas eu quero lembrar para os irmãos que lidar com discernimento com conflitos exige, sobretudo, muita ajuda do Espírito Santo. Eu consigo lembrar de 2 episódios, que interessante, são 2 episódios na Escritura, um deles envolvendo o apóstolo Paulo, em que, de forma discernida, compreendeu-se que foi melhor separar do que juntar. Eu quero fazer menção no primeiro momento em Gênesis capítulo 13, no verso 8 e 9, que é a situação entre os pastores de Abraão e os apóstolos, e os pastores de Ló. Ali, capítulo 13, Gênesis capítulo 13, no verso 8 e 9, é interessante que nós temos um episódio em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão em conflito. E Abraão, de uma forma muito discernida, ele diz o seguinte para Ló, parafraseando o texto: nós somos irmãos. Entende-se que nós não temos condições de estarmos na mesma terra, no mesmo contexto geográfico. Então é melhor que a gente separe de forma bem resolvida do que estarmos juntos. Inclusive, é nesse texto que Moisés nos narra que Ló viu campinas muito bonitas, que mais tarde seria o Sodoma e Gomorra.
Um outro episódio bíblico também que me chama muito a atenção aqui é a separação de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, do verso 37 ao verso 39. Os irmãos vão lembrar, inclusive, dentro da contextualidade que nós temos estudado em Romanos, o pastor Jamerson, 2 pregações introdutórias, trouxe um pouco o relato biográfico do apóstolo Paulo, e sobretudo foi citado esse episódio. Há uma desavença de Barnabé e Paulo sobre João Marcos. Resultado, naquele contexto específico, para a segunda viagem missionária, eles se separam. Fato é que, na verdade, Paulo não aceita caminhar com João Marcos naquele contexto. E o que ocorre? Eles vão para lugares distintos para pregar o evangelho. É nesse contexto, então, que João Marcos com Barnabé e Paulo com Silas, eles seguem sua rota missionária. E o que isso me chama a atenção dentro de uma perspectiva sobre termos de discernimento para lidarmos com o conflito na igreja? E, meus queridos irmãos, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, primeiro, para entendermos o problema. Nós precisamos saber qual é a questão central do problema. Nós precisamos saber a maneira como lidar com o problema, como lidar com o conflito. Isso por quê? Porque nós somos sujeitos, nós somos pessoas. Cada um de nós temos um temperamento e uma condição psicoemocional diferente. Tem pessoas que elas têm, digamos, falando de uma forma metafórica, elas têm condições para talvez um aconselhamento mais duro, se ele for necessário. Tem pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas que têm uma condição plena de ser exortado de uma forma interpessoal, e que talvez a sua liderança precise, inclusive, colocar um componente de uma forma mais incisiva dentro de um problema, dentro de uma situação, para que aquele irmão mude de uma posição, para que aquele irmão tenha a compreensão que ele precisa ser mais maduro, que ele precisa para que ele precise ter maior solidez na sua forma de agir. Tem irmão que ele tem condições de suportar isso, suportar um aconselhamento mais duro, mais incisivo. Tem irmãos que não têm. Me chama muita atenção qual é o procedimento que o apóstolo Paulo toma diante dessa situação com essas duas irmãs. E aqui, nós vamos para o versículo 2, entender primeiro qual é a recomendação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz o seguinte: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Primeiro ponto aqui. Essa carta endereçada aos Filipenses, alguém foi portador dessa carta, e essa carta chegou a essa comunidade. O que me chama a atenção aqui no versículo 2? Primeiro, o apóstolo Paulo se dirige às irmãs. Ou seja, o apóstolo Paulo se dirige a quem está envolvido da situação. O apóstolo Paulo se dirige a quem protagoniza a questão do conflito. O apóstolo Paulo se dirige às pessoas que estão envolvidas dentro da questão. E o que eu aprendo nesse verso 2? Em primeiro lugar, para que nós possamos lidar com conflitos dentro da igreja de uma forma saudável, nós precisamos entender quem são de fato as pessoas envolvidas na situação. Quem são as pessoas que protagonizam aquela situação. Quem são as pessoas que estão diretamente dentro do contexto do problema, dentro do contexto do conflito. E aqui eu já penso com os irmãos aqui a segunda lição, que ela é o seguinte: uma igreja unida no modo de pensar bíblico caminha melhor. Então nós temos aqui no versículo 2 a primeira evidência sobre talvez de qual é a natureza do conflito dessas irmãs. Detalhe, e aqui são conjecturas que eu levanto também a partir de comentaristas e também a partir de teólogos que leram essa carta e que interpretam essa carta de uma forma saudável, teologicamente. Para o apóstolo Paulo
colocar isso nesta epístola significa dizer que talvez, ou de modo geral, o conflito em que Evode e Cítique estavam envolvidas não era qualquer conflito. Talvez aqui já tenha sido alguma situação que já tenha tomado de forma pública a igreja. Talvez aqui já tenha sido uma situação em que chegou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve conhecimento disso e foi necessário que isso fosse registrado nessa epístola. Significa dizer, meus queridos irmãos, que nós aprendemos uma outra coisa nesse versículo 2. Que problemas e conflitos, seja ele dentro de uma dimensão do contexto da igreja, por menor que pareça, precisam ser tratados. Precisam ser diagnosticados. Precisam ser estudados. Precisam ser conversados. Problema e conflito não é o tipo de coisa que quanto mais envelhece, melhor fica. E eu ainda ressalto um adendo aqui, meus queridos irmãos. Eu quero colocar uma aplicação aqui, não só dentro do contexto da igreja, mas dentro da nossa vida. Tem situações da nossa vida que a gente precisa resolver com urgência. E eu acho muito interessante a necessidade que o apóstolo Paulo, dependendo, obviamente, da gente analisando como essa informação chegou, da maneira como ela chegou, como é que o apóstolo Paulo teve conhecimento disso, que o apóstolo Paulo, no momento que ele escreve esse versículo 2, eu entendo aqui pelo apóstolo Paulo que isso precisa ser tratado. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero ressaltar uma coisa que eu acho que ela é muito cara para a nossa compreensão de igreja, da maneira como a gente se relaciona com Cristo e a maneira como a gente se relaciona com o nosso irmão. Eu não posso servir a Cristo na minha igreja carregando conflitos mal resolvidos com os meus irmãos. Eu não posso. Eu entendo pelo versículo 2, quando Paulo se dirige a Evode e a Cítique, que elas, pelo que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a informação, que elas precisam no Senhor, ter o mesmo modo de pensar. Significa dizer, meus queridos irmãos, que de alguma maneira Evode e Cítique, de novo, o apóstolo Paulo não nos apresenta detalhes desse conflito, do surgimento desse conflito, da natureza desse conflito, mas existe um conflito, existe divergência de tal modo que o apóstolo Paulo diz: vocês precisam caminhar no Senhor. Significa dizer, meus queridos irmãos, que a nossa forma de caminharmos juntos na igreja não é uma compreensão pessoalizada, não é uma concepção de opinião própria. Por quê? Tudo que concerne a Cristo não é uma questão de opinião própria, mas é uma questão com base e com âncora bíblica. Então Evode e Cítique precisavam entender que elas precisavam ter o mesmo modo de pensar, não de acordo com a doutrina de Evode, não de acordo com a teologia de Cítique, não de acordo com a opinião de uma, com a opinião de outra, mas no Senhor. As duas precisavam ter o mesmo modo de pensar no Senhor. Os irmãos compreendem, à luz desse versículo 2, que uma comunidade, ela só consegue caminhar de forma saudável juntas, se elas no Senhor têm o mesmo modo de pensar, se elas no Senhor compreendem a mesma doutrina, se elas no Senhor compreendem a mesma forma de culto, se elas no Senhor compreendem a mesma forma de louvor, a mesma forma de discipulado, a mesma forma de caminhar, a mesma forma de evangelizar. Significa dizer que para caminhar como igreja, a unidade é algo muito caro para o apóstolo Paulo. Muito caro. Não é à toa que na teologia paulina, a unidade é um dos temas mais caros nas suas epístolas. Aí podemos pensar assim, olha como isso aqui é interessante. O apóstolo Paulo, ele não pormenoriza o problema.
O apóstolo Paulo, por menor que seja o conflito, ele não acha pouca coisa. Por menor que pareça o conflito entre dois irmãos, ele não acha que não deve ser tratado. Sabe por quê? E aqui, meus irmãos, nós vamos para a terceira lição. Paulo se preocupa com as divergências, porque elas podem gerar fissuras mais profundas. Eu quero usar aqui a metáfora de uma fissura. Ela começa pequena, ela é uma rachadura. Ela é pequena, talvez quase imperceptível. Quase se não é notável. Com o tempo, de uma fissura eu tenho duas fissuras. De duas fissuras eu tenho três fissuras. Daqui a pouco, pelo tempo, pelas chuvas, ou por outras situações que podem deteriorar a parede, eu tenho uma fissura maior. De modo que, se ela não for cuidada, eu posso ter amanhã uma estrutura em ruínas. Isso, para mim, pode acontecer em uma comunidade genuinamente evangélica, bíblica, em que uma fissura pequena não for cuidada. Meus irmãos, é como uma mágoa no coração. Você hoje guarda um conflito, uma mágoa do seu cônjuge, e carrega isso um mês. E se você carrega isso 2 meses, daqui a pouco você passa um ano e você acha ou prefere que não seja conversado, que não seja tratado, que não seja dito. Daqui a pouco, meus irmãos, daqui a 10 anos você está com a mágoa do seu cônjuge no coração. Da mesma forma, o que eu entendo a partir desse versículo 2, é que para o apóstolo Paulo, se há uma fissura na igreja, se há um conflito entre irmãos, temos que tratar isso. Ou seja, nós não podemos fazer pouco caso de situações conflituosas que podem atrapalhar o andamento da obra de Cristo. Sabe por quê? Porque a questão aqui, irmãos, não é só Evode e Cítique. A questão aqui não é a opinião de Evode, é a opinião de Cítique só. A questão aqui não é se Evode está pensando na doutrina A e talvez Cítique está pensando na doutrina B. Não é só essa questão. A questão é a igreja. A questão é a saúde da comunidade. A questão é o trabalho de Cristo. A questão é o nome de Deus. Porque tudo isso aqui, irmãos, não é sobre mim. É sobre Cristo. Tudo que nós fazemos converge para Cristo. Se cantamos, converge para Cristo. Se pregamos, converge para Cristo. Se discipulamos, converge para Cristo. Se batizamos, converge para Cristo. Tudo que acontece numa comunidade converge para Cristo. E me parecia que o apóstolo Paulo queria que os amados filipenses entendessem isso. Se no primeiro ponto o apóstolo Paulo, ele se dirige às irmãs, olha o versículo 3. Versículo 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo. Paulo não me traz a informação aqui de quem seja essa pessoa. Mas entende-se pela escrita do apóstolo Paulo que ele está falando de um fiel companheiro na fé. Provavelmente alguém maduro, alguém que caminhou com Paulo, alguém de confiança, alguém que tem condições de resolver esse conflito. E aqui, meus irmãos, nós vamos para a quarta lição. Conflitos precisam ser resolvidos por pessoas maduras na fé. Vamos continuar o versículo 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, que ajudem essas mulheres, que conversem com essas mulheres, que de uma forma contemporânea, eu vou pedir licença ao apóstolo Paulo aqui, para que faça um gabinete com essas mulheres, para que escute Evódia, para que escute Cítique, para que veja qual é a natureza do conflito, qual é a natureza do problema, por que começou, como começou, de que maneira pode ser resolvido.
De que maneira pode ser solucionado? Conflitos precisam ser resolvidos com pessoas que têm condições para resolver. Com pessoas que têm conselhos espirituais para resolver. Com pessoas que têm base suficiente, meu irmão, para lhe aconselhar, para lhe ajudar. E aqui eu queria deixar um conselho. Procure as pessoas certas. Procure as pessoas que podem lhe aconselhar espiritualmente. Procure pessoas que lhe ajudem no seu casamento. Pessoas que têm condições de lhe doutrinar de acordo com a palavra de Deus. Não procure qualquer pessoa, meu irmão, para lhe ajudar de acordo com as situações da sua vida. Eu aprendo isso com o apóstolo Paulo. Sendo que o versículo 3 me chama a atenção ainda de uma forma muito interessante. Muito interessante. O apóstolo Paulo poderia, pastor Jamerson, ter colocado a situação do problema e nós poderíamos ter conhecimento da natureza do problema. Sendo que ele não colocou. E eu quero lançar mão de algumas conjecturas que me veio ao coração. E sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui no versículo 3? Que tem problemas que eles precisam ser resolvidos com a comunidade. Tem problemas que tem que ser resolvido no gabinete. Tem problemas que tem situações e tem conflitos que a liderança pastoral, ela tem que trazer para o púlpito. Porque é importante que a igreja participe. É importante que a igreja ore. É importante que a igreja contribua. Mas tem questões que elas têm que ser resolvidas no corpo pastoral, no corpo diaconal. E eu quero usar uma base bíblica para isso. Atos capítulo 6. Escolha dos diáconos. Os irmãos vão lembrar no texto, é um texto muito precioso para mim, que as viúvas helênicas daquele contexto começam a murmurar porque não estava chegando para elas os donativos sociais que os apóstolos distribuíam. No momento que isso chega de conhecimento para os apóstolos, ele reúne a comunidade. E ali em Atos capítulo 6, nós temos a base bíblica do Novo Testamento para a constituição de diáconos. Os irmãos lembram do texto. E é interessante que a própria igreja, ela chancela a escolha daqueles homens. Entre eles, inclusive, Estevão. Veja, aquele era um problema para ser resolvido com a igreja. Para que a igreja participasse. Para que a igreja escolhesse aqueles homens, chancelasse a escolha daqueles homens. O apóstolo Paulo está dizendo a esse querido companheiro na fé que ele precisa auxiliar e ele tem que conversar com essas mulheres. Uma aplicação que no meu modo de ver é muito valiosa para nós, não só pensando no contexto de igreja, mas pensando no contexto da nossa vida. Tem problemas e situações que é só você e sua família e Deus. Tem problemas e conflitos e situações que você precisa pedir ajuda à sua liderança. E o Espírito Santo nos dá discernimento sobre isso. E eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo é muito cuidadoso aqui. E provavelmente, irmãos, isso é uma conjectura para mim de base textual. O apóstolo Paulo faz referência a esse conflito sobre Evode e Sítique, que muito provavelmente para a igreja dos filipenses, ele já tinha um conhecimento sobre isso. Mas o apóstolo Paulo diz que você, meu querido companheiro na fé, auxilie essas irmãs. Logo em seguida, o apóstolo Paulo nos traz uma justificativa que é muito interessante aqui. Veja bem. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho.
juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, meus irmãos. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que são muito caras para ele. E aqui, irmãos, nós vamos para a quinta lição aqui. Conflitos também acontecem com pessoas que são atuantes na obra de Deus. Irmãos que trabalham, que são atuantes, que são dispostos, que ajudam a liderança, que estão junto com a comunidade, que lideram departamentos, irmãos. Esses irmãos também têm conflitos com outros, porque nós somos passíveis disso. E quis o Senhor que a sua igreja, comprada com seu sangue, fosse constituída por pessoas remidas, mas por pessoas falíveis. Quis o Senhor de forma soberana que as suas amadas ovelhas, compradas pelo seu sangue, também tivessem suas lacunas, também tivessem suas dificuldades. E isso é a igreja, irmãos, e há beleza nisso. Isso é uma lição para nós, de que a igreja de Cristo não perde a sua beleza porque tem conflito. Que a igreja de Cristo não perde a sua beleza porque tem irmãos que talvez pelo modo de pensar tenham suas questões divergentes. Que Cristo não se torna menos glorificado porque irmãos de algum contexto, por algum momento, por algum problema ou por algum viés de qualquer natureza, eles têm questões diferentes de pensar. Mas com o apóstolo Paulo, eu aprendo que de forma discernida, entendendo o problema e sendo aconselhado por pessoas espirituais, conflitos podem ser resolvidos. Pessoas e irmãos na fé podem se harmonizar. Detalhe, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz que elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores. Nós estamos falando aqui de duas mulheres, irmãos, que sem dúvida alguma eram muito atuantes na igreja, eram muito atuantes naquela comunidade, eram pessoas muito importantes na sua comunidade. Isso nos ensina aqui também uma coisa interessante, que com demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, nós não temos dúvidas da salvação dessas mulheres. Nós não temos dúvidas que elas cooperavam. Nós não temos dúvidas que elas eram atuantes, que elas ajudaram o apóstolo Paulo, que elas foram cooperadoras. Mas porque por alguma natureza estavam diante de um conflito e precisavam de ajuda. Meus irmãos, não importa quem nós somos na obra de Deus, da desenvoltura que nós temos, da nossa capacidade de liderar, de cantar, de ajudar, de pregar, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém que aconselhe, de alguém que nos ensine, de alguém que nos abrace, de alguém que nos exorte. E tem uma questão aqui muito interessante, que é interessante que, intencionalmente no meu modo de ver, as lacunas que ficam aqui nessa história, me faz pensar muitas conjecturas, muitas, que obviamente, a gente precisa ter muita cautela na exposição, obviamente, porque a conjectura é uma suposição, e a nossa pregação ela precisa ter genuinamente base textual, e obviamente as minhas aplicações não estão baseadas nas conjecturas, mas o que me chama a atenção aqui, é que se essas mulheres, como o apóstolo Paulo aqui assevera, e o apóstolo Paulo aqui, nós temos convicção que aquilo que ele escreveu aqui foi verdade, de acordo com a inspiração do Espírito Santo.
se eram cooperadoras na fé, se elas tinham entendido o Evangelho de Cristo, é porque elas eram pastoreáveis. Uma evidência no meu modo de ver, uma evidência bíblica de um querido irmão que ele compreendeu o Evangelho de Cristo. Ele é uma pessoa pastoreável. Ele é uma pessoa extremamente aberta para receber conselhos, para mudar uma perspectiva. Verso 4 e último. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Irmãos, o apóstolo Paulo começa o versículo 2, com todo cuidado e com todo amor. O pastor Paulo era um homem muito amoroso com as igrejas, da forma como ele se relacionava. E ele termina no versículo 4, que é o nosso versículo final dessa meditação, falando de alegria. Falando de alegria de uma forma imperativa. Sabe o que eu entendo? E isso é uma coisa muito, muito, muito bonita na Igreja de Cristo. Que apesar das divergências, que apesar dos problemas, apesar dos conflitos, apesar das demandas, irmãos. E é interessante a gente pensar que a gente tem uma compreensão, a gente tem uma compreensão muito, muito, muito pública assim da igreja. E a gente convive com os irmãos aqui no decorrer dos cultos, no final dos cultos, abraça os irmãos, troca alguns momentos de conversa. Mas é interessante a gente ressaltar aqueles que participam dos intestinos, que conhecem os intestinos e os corredores da igreja, que conhecem os conflitos nas suas minúcias, que conhecem as demandas nas suas peculiaridades. Esses que oram e intercedem por problemas e situações que a gente nem tem conhecimento. E esses que precisam, em muitos contextos, ter que lidar com conflito, porque às vezes aconselhar um irmão é tão difícil, porque ele tem uma questão emocional diferente do outro, e você usa uma palavra de uma forma cuidadosa aqui, usa uma palavra de uma forma cuidadosa ali, para que aquele irmão entenda o Evangelho de Cristo, entenda que ele que precisa mudar, que ele precisa mudar de postura, que ele precisa ter uma compreensão diferente. Meus irmãos, esses que conhecem os corredores e os intestinos da igreja, esses que precisam lidar com demandas e conflitos, como o apóstolo Paulo lidava. E de forma geral, esses que são a liderança da comunidade, que lidam com essas demandas às vezes de uma forma tão árdua, meus irmãos, eles precisam da oração da igreja, para que o Espírito Santo dê graça, para que o Espírito Santo dê discernimento. Os irmãos imaginam para duas irmãs tão caras, se o apóstolo Paulo não usa a palavra certa, o conselho correto, se o apóstolo Paulo não elege a pessoa correta para ir falar com essas irmãs, significa dizer que nós, como ovelhas de Cristo, nós precisamos orar por aqueles que lidam com essas demandas que o apóstolo Paulo está lidando aqui. E às vezes nós não temos ideia, de fato, nós não temos ideia, compreensão plena dos esforços que uma liderança pastoral faz para manter uma igreja saudável, para manter uma igreja biblicamente alimentada, para sanar conflito,
para aconselhar, para tentar reverter uma situação. Nós não temos dimensão do quanto que um pastor bíblico, preocupado com a igreja, preocupado com o sermão, preocupado com o ensino, preocupado com a unidade da igreja, preocupado com a maneira como a igreja está caminhando, o quanto que arduamente se esforça para conseguir conciliar tantas situações complicadas que nós não temos ideia, que eu não tenho ideia, irmãos, do nível que sejam essas questões. E à luz desse texto, eu entendo que a liderança pastoral de uma comunidade, ela precisa das orações da sua comunidade. Porque sobre ela está a responsabilidade de lidar com muitas questões. Muitas questões. Pense comigo, se a pessoa errada aconselha Evódia. Se a pessoa, em vez de ajudar Cite, que é Evódia, irmãos, coloca mais situação conflituosa. Se a pessoa não tem maturidade espiritual para aconselhar essas mulheres. Se a pessoa não tem a palavra certa, a forma correta. Se a pessoa não tem um conselho espiritual. Última lição. Nenhuma igreja, à luz desse texto, nenhuma igreja serve a Cristo em paz, com conflitos mal resolvidos. Nenhuma comunidade serve a Cristo em paz, com conflitos mal resolvidos. Meu conselho final, à luz desse texto, daquilo que o Espírito Santo me iluminou nesse texto, meu conselho final é que se, porventura, meu querido irmão e minha querida irmã, se há alguma fissura no seu coração para com seu irmão, de situação mal resolvida, que o seu coração está magoado, seja por uma palavra, seja por uma questão, seja por alguma situação, por algum evento que aconteceu para com esse irmão, e isso tem sido uma fissura no seu coração. Chame esse irmão e resolva essa situação. Se necessário for, chame a liderança pastoral, chame o seu irmão, à luz desse texto, e resolva. Porque você não vai ter paz para servir na igreja, se você não resolver conflitos mal resolvidos. E o apóstolo Paulo queria que Evódia e Cite e a igreja dos Filipenses entendessem isso. Porque para o Espírito Santo, a unidade da igreja é algo muito caro.